Oi pessoal, eu sou a Evelyn, esse é o canal Traça Literária e hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que é nota 4.3 no Scoob, com mais de 5.400 avaliações, um livro de não ficção sobre a dramática história de um jovem aventureiro na natureza selvagem do Jon Krakauer. Na Natureza Selvagem foi lançado originalmente em 1996 nos Estados Unidos e 1998 no Brasil, mas até então eu não sabia da existência desse livro. Na adolescência, mais ou menos lá para 2002, 2003, eu assisti à adaptação literária e no próprio filme eu descobri a existência do livro. Desde então eu tenho curiosidade de ler e tenho muita vontade, mas eu não tinha tido a oportunidade de adquirir o livro e nem de lê-lo até 2020, quando na Black Friday, que foi salvadora para vários livros que eu tinha vontade de ter e não estavam com preço bons. Até então, eu comprei na Natureza Selvagem e agora, no mês de março, ele foi escolhido para mim no Clube do Livro que eu participo aqui em BH. E finalmente eu tive a oportunidade de conhecer essa história que conto agora para vocês. O livro conta a história de Chris McCandless, um rapaz de família rica que decide, após formar-se na faculdade, doar toda a sua poupança, abandonar o carro que era sua paixão, um Datsun amarelo, que ele comprou com muito custo no ensino médio, adotar outro nome e pegar a estrada. E esse codinome adotado por ele foi Alexander Supertramp, ou Alex Supertramp. Tramp, caso você não saiba, é uma expressão em inglês para designar andarilho, o que tem tudo a ver com a proposta que o Alex tinha para si mesmo. Ele passa então 2 anos aqui, ali, pegando carona, conseguindo bicos, fazendo amizade com algumas pessoas no caminho, mas sempre focado em sua maior e, infelizmente, última aventura, que era passar um tempo na natureza selvagem do Alasca, onde ele falece em 18 de julho de 1992 e é encontrado 19 dias depois de sua morte. O livro tenta então trazer respostas para quem era Chris McCandless, qual era o seu objetivo no fim das contas, o que ele pretendia com essa viagem, o que ele buscava, por onde ele andou. Para chegar a essas respostas, o autor refaz a saga vivida pelo Chris, entrevista família, entrevista amigos, e assim ele tenta descobrir o que no fim das contas aconteceu. Jon Krakauer é um jornalista que escreveu a reportagem lançada na revista Outside na época em que Chris morreu, uma reportagem de capa sobre a morte dele. E na época, como ele tinha pouco prazo, o tempo era curto, o espaço era pequeno, ele falou só o essencial sobre a morte do rapaz. Mas depois ele descobriu que precisava saber mais sobre Chris, quem era ele, o que foi que realmente ele passou no Alasca e nesses 2 anos depois que ele decidiu abandonar a família, largar tudo. E ele começa a estudar mais a fundo tudo o que aconteceu. E ao longo do livro, o autor vai revelando para a gente alguns pontos que ele acreditava ter em comum com o Chris e ainda nos revela qual foi a verdadeira motivação para ele querer escrever essa história. Não há uma linearidade na história. Você vai percebendo ao longo do texto que o Jon vai contando determinados pontos até chegar a determinado acontecimento. Em outro capítulo ele retoma com outra pessoa que conheceu o Chris e vai continuando contando a história. Isso não ficou chato para o livro, mas acabou fazendo com que algumas situações fossem contadas repetidas vezes na história e acabou me irritando um pouquinho. Tirando isso, o livro me prendeu bastante, mas eu confesso para vocês que ele é muito diferente do que eu esperava, não no sentido negativo. Já vou explicar. Quando eu peguei o livro para ler, eu sabia que o autor tinha se baseado em relatos de pessoas que conheciam o Chris, que conheceram nessa época em que ele decidiu desbravar o mundo e viver as suas aventuras, e também tinha sido baseado em trechos de diário do próprio Chris. Com base nisso, eu achei que a parte do Alasca fosse ser um pouco mais detalhada, já que foi ali que ele faleceu, que aconteceu, né, que foi o fim da vida dele. Mas o que eu encontrei no livro, na verdade, foi um apanhado de vivências do Chris, desde o momento em que ele decidiu sair de casa, até depois do seu falecimento, né, anos depois e tudo mais. Mas a parte do Alasca em si, ela é mencionada de forma um pouco mais
rasa, um pouco mais sem muitos detalhes, porque infelizmente o Chris se pautou em escrever no diário que ele criou enquanto estava no Alasca, em falar sobre comida. O que dá para entender, já que supostamente ele morreu de inanição. Mas de toda forma, como eu disse, essa diferença entre o que eu esperava e o que o livro realmente é, não me causou nenhum desconforto e não ficou ruim por causa disso. Na verdade, foi simplesmente porque o Chris não escreveu muito a respeito, e como ele estava completamente sozinho, fica difícil imaginar o que realmente se passou lá. Um ponto que sempre me chama atenção em livros e que eu adoro, porque sempre me deixa curiosa para conhecer as obras, é a menção a outros livros. Nesse caso, Chris era um fã de leitura, um leitor voraz, e ele era muito fã de Tolstói e Jack London, e no livro ele ainda leva, a gente fica sabendo que ele leva outros livros quando ele vai para o Alasca, inclusive Doutor Zhivago, que é um livro que eu pretendo ler há muito tempo. Já comecei e parei, e agora eu fiquei com ainda mais vontade, porque é um dos livros mais mencionados por ele no final da história. Além disso, ele era um adepto às teorias de Tolstói. Tolstói, que eu também não sabia, ele tinha uma teoria sobre como as pessoas deveriam viver, pautada no Sermão da Montanha. Que as pessoas deviam viver de forma ascética. O que seria isso? Voltada mais para o espírito, para alimentar o espírito, vivendo de forma mística, contemplativa. Ele achava que cada indivíduo devia viver de acordo com a sua consciência e levar a vida de uma forma simples, que foi exatamente o que o Chris fez depois que ele saiu da faculdade e decidiu levar essa vida longe da família. Eu passei o livro todo tentando entender o que eu tinha achado do Chris. Ele é uma pessoa impulsiva, com um espírito inquieto, mas que acabava mantendo aquilo dentro de si. Ele era um pouco mais fechado, mas vivia a vida dele normal. Até que um dia ele descobriu uma coisa muito séria que mudou totalmente o conceito que ele tinha sobre a própria vida dele, a ideia que ele tinha da própria vida. E isso acabou, eu acho, e o autor também acha, rompendo a barreira que existia entre quem o Chris era e quem ele realmente era. E assim, ele passou a viver a vida do jeito que ele queria, do jeito que ele acreditava, deixando de lado tudo aquilo que tinha sido imposto, tinha sido ensinado para ele até aquele momento. Ele também pode ser considerado um outsider, que seria uma pessoa que vive diferente dos padrões da sociedade. Ele cria o próprio jeito de viver, o próprio estilo, sem se pautar naqueles padrões sociais. O autor menciona várias vezes no livro que o Chris ele foi tanto odiado pela aventura que ele viveu, consideraram ele um cara despreparado, que ele não tinha nada que ir parar na Alasca e fazer o que ele fez, que ele era um louco, um maluco, um riquinho mimado que queria aparecer, esse tipo de coisa. Outras pessoas o admiraram muito e até hoje já inspirou até várias pessoas a seguir o caminho que ele fez, o que acabou levando algumas pessoas também à morte. Mas eu acho que eu faço parte do time que acha que infelizmente Chris foi um grande azarado. Então eu dei nota 4 para a história, porque apesar de ter gostado muito, teve esses pontos que eu disse para vocês que me irritaram no fato da repetição, mas o que me deixou mais irritada e me deixa mais fula da vida é uma coisa que eu vejo recorrentemente em livros de não ficção e de biografia, autobiografia. Não tem foto. Editoras, pelo amor de Deus, não façam isso. Não deixem o livro de biografia não deixem um livro sem fotos. Como? Ainda mais que nesse caso é mencionado diversas vezes, mas diversas vezes. Que foi encontrado vários rolos de filme com foto dele. Tem as fotos no Google, por que não pode ter no livro? Pelo amor de Deus. Isso me deixa extremamente frustrada, porque se as fotos são mencionadas, eu acho que o leitor tinha o direito de ver, sabe? Então, por causa disso, é nota 4. Mas, em relação à história em si, vale muito a pena ler. Assim que eu terminei de ler o livro, minutos depois eu já estava ligando a televisão para poder assistir ao filme. Para poder fazer, como eu contei para vocês no vídeo passado, que eu vou deixar aqui o link caso você ainda não tenha assistido, ver a adaptação, como foi que
as artes se complementaram neste caso especificamente. E o que eu observei foi que o filme, ele organiza melhor as ideias, ele também traz uma divisão interessante que não tem no livro, mas que eu achei genial, que é uma divisão em capítulos, digamos assim, que representam o nascimento do Chris a partir do momento que ele decide seguir a sua jornada sozinho, quando ele decide sair de casa depois da formatura. Então ele vai falando tipo o nascimento, a adolescência, a fase adulta, tudo como o novo Chris, o Chris que ele se tornou depois de ter saído de casa. E eu achei isso interessantíssimo. Então eu achei o filme um complemento muito bom para o livro, vai acrescentar muito para o leitor, sobretudo para conhecer os lugares onde o Chris esteve, o que nos leva às curiosidades que eu descobri sobre a adaptação e que eu trago para vocês agora. A primeira delas, que tem a ver com os lugares, é que o filme foi gravado exatamente seguindo a linha que o Chris seguiu, né, nos seus 2 anos, até ele chegar no Alasca, inclusive no Alasca. A única diferença em que o diretor preferiu respeitar a família e respeitar a memória do próprio Chris é em relação ao ônibus. Ele não foi o ônibus que o Chris fica no Alasca ao longo da sua aventura, o ônibus abandonado que tinha lá, não é utilizado o original para gravar o filme. Tirando isso, todos os lugares que tem no filme vocês vão poder ver onde foi que o Chris passou ao longo de sua jornada. A segunda curiosidade que eu tenho para contar para vocês é que o Champagne, que é este ator aqui, ele era o diretor do filme e ele demorou cerca de 10 anos para convencer a família McCandless a deixar que o filme fosse gravado. A terceira curiosidade que eu achei interessantíssima é que antes de escolher Emily Hirst, ou Hurst, não sei pronunciar esse nome, que é esse rapaz aqui que interpreta o Chris, antes de ser escolhido, a ideia que tinham de ator para interpretar o personagem era ninguém menos do que o Leonardo DiCaprio. Ao longo do filme vocês vão acabar percebendo, quando forem assistir, que algumas expressões do ator acabam lembrando a gente um pouco do Leonardo DiCaprio, que acabou não sendo escolhido e ficando esse que é o Emily Hurst, que inclusive ganhou diversos prêmios por causa dessa atuação. A quarta curiosidade que eu trago para vocês é em relação a elementos e pessoas reais da vida do Chris que participaram do filme. Caso você veja o personagem Chris usando um relógio, esse relógio era do Chris original, né, do rapaz mesmo, na vida real, que foi doado para um amigo dele por ele antes dele partir para o Alasca e que foi emprestado ao ator para interpretá-lo. Além disso, um rapaz que aparece no filme, Jim Galen, que é o último que o vê antes dele ir para o Alasca, que acaba deixando ele ali na portinha mesmo do Alasca para começar a aventura e que entrega para ele uma bota para que ele não congele os pés, para que ele consiga pisar na neve e na água. Ele não é ator, ele é interpretado pelo próprio, ele mesmo se interpreta, o Jim Gillian, e participa dessa cena especificamente. A quinta curiosidade, que eu acho que você já vai saber do que eu vou dizer, caso você seja fã de Pearl Jam ou do Ed Vedder, é que ele é responsável por compor e interpretar todas as músicas do filme. Foi lançado especificamente um CD para essa história. E a sexta e última curiosidade é que o ônibus onde Alex viveu enquanto passou a sua aventura no Alasca e onde, infelizmente, ele faleceu, ainda existe. Ele não está mais no Alasca por questão de segurança, de tantas pessoas irem para lá, refazer o caminho, ficarem perdidas, acabarem morrendo. Decidiram então mudar o ônibus de lugar e agora ele fica localizado no Museu da Universidade do Alasca, que fica localizado na cidade de Fairbanks. Eu fiquei muito curiosa para ver esse ônibus, vocês não? Então, me conte aqui embaixo nos comentários, vou deixar também o link caso você queira comprar o livro para ler e assim ajudar esse canal. E comente aqui embaixo o que você achou da resenha, se você já leu o livro, se você conhecia essa história, se ficou curioso para conhecer. Vamos conversar a respeito, combinado? Vejo vocês no próximo vídeo.